Que todo mundo quer ver o Verdão em mais um ano disputando a elite do futebol brasileiro, isso nós sabemos, mas além da questão da honra esportiva e disputa por coisas maiores, o Goiás precisa e muito buscar a sua permanência na primeira divisão para 2021. Você gostou desse tema do vídeo? Então já deixa logo seu like e se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma notícia que rola nos bastidores do Esmeraldino. Bom, para iniciarmos os principais motivos da permanência do Goiás, precisamos dizer o que o Verdão precisa fazer para escapar do Z4 nessas rodadas finais. Basicamente, 3 vitórias nas últimas 4 partidas seria o ideal para garantir uma fuga mais tranquila a todos nós torcedores. Entretanto, após fazer algumas pesquisas, acredito que com 39 ou 40 pontos já seria possível a permanência na Série A. Isso seria o equivalente a 2 vitórias e o empate, que é bem vantajoso, visto que o Verdão enfrenta adversários do seu nível, como o Bahia, o Botafogo, o Bragantino e o Vasco. Bom, para iniciarmos os tópicos do quão importante é a permanência do Goiás na primeira divisão, é sobre a parte financeira, que sem dúvidas é uma que pode muito bem ser contada e administrada para o sucesso coletivo dos departamentos do clube. Entretanto, o que vemos em 2020 foi completamente o oposto disso. O Goiás iniciou suas obras de ampliação no estádio da Serrinha e com a paralisação geral do futebol, ficou com muita receita presa e as obras interditadas. Além dos gastos com a reforma na nossa casa, o clube recebeu uma baixa quantia dos jogos televisionados em rede nacional pela Globo, já que passou apenas em 2 aqui, contra o Vasco na Copa do Brasil e o Atlético Mineiro, ambos em Goiânia. Desse modo, ficou visível o aperto financeiro do Verdão, na busca por reforços inclusive, nessa reta final, já que só pode contratar Fernandão como um jogador mais caro, apostando principalmente nos garotos da base, que vem dando resultado. Com isso, vieram atrasos nos pagamentos de salários dos funcionários de diversos departamentos nos meses de novembro e dezembro, citados no começo do ano, mas era algo que não víamos desde a temporada de 2010. Podemos citar ainda a pesquisa do Fox Sports em 2019, que cita o Goiás com uma dívida de praticamente 30 milhões de reais, parcelado junto ao Profut por alguns anos. Desse modo, é de fundamental importância permanecer na Série A e buscar bons contratos com as emissoras de TV, que representam um percentual gigantesco no faturamento do clube. Para compararmos, o Cruzeiro em 2019 recebia cerca de 70 milhões de reais pela Globo e, nesse ano de 2020, ao disputar a Série B, recebeu apenas 10 milhões de reais. Além disso, o Goiás pode buscar maior faturamento através da venda de ingressos, acessórios do clube, patrocinadores e visibilidade para a venda de potenciais atletas, especialmente da base. Olhando por um lado mais pessimista, podemos ver um Goiás, caso seja rebaixado para a Série B em 2021, com um elenco muito aquém dos que vinham formando nos últimos anos, mesmo estando na segunda divisão. Tudo isso em decorrência das dívidas acumuladas na última gestão do clube esmeraldino. Saindo dos motivos financeiros, vamos falar sobre alguns pontos futebolísticos, principalmente em relação aos clubes que subiram para a Série A em 2020 e os que estão descendo para a divisão de acesso. Na Série B, equipes modestas do futebol brasileiro conquistaram acesso e possivelmente serão candidatas diretas ao Z4 juntamente com o Goiás, caso permaneça. Subiram a Chapecoense, o América Mineiro, Cuiabá e o Juventude. Todos eles terão uma receita igual ou menor do que o Esmeraldino, falando de Série A. Além de clubes do mesmo nível que o Verdão, que estarão permanecendo na Série A, como o Atlético Goianiense, o Ceará, o Vasco e o Fortaleza, tornando uma primeira divisão com equipes mais fracas, em teoria, do que tivemos em 2020. E também na Série B, teremos clubes muito tradicionais do futebol nacional, como o Cruzeiro, o Avaí, o Vitória, a Ponte Preta e o Náutico, todos eles que disputaram Série A nos últimos 7 anos, além dos que estariam sendo rebaixados hoje, como o Botafogo, Coritiba, o Bahia e o Goiás, tornando uma das Série Bs mais difíceis e competitivas da história.
podendo se comparar em termos de pontuações, inclusive com a conquistada pelo Verdão em 2012. No quesito esportivo, também temos o fator pressão dos rivais. Isso porque o Atlético Goianiense fez uma campanha extraordinária na Série A, com a diretoria muito organizada e, apesar do elenco muito limitado, garantiu sua permanência com 5 rodadas de antecedência. Tudo isso resultado de uma competência absurda de seus diretores. E o maior rival, Vila Nova, também fez uma boa temporada, conquistando o título da terceira divisão e se firmando na Série B para 2021, tornando mais um motivo para o Goiás evitar a todo custo a sua queda à segunda divisão. Para finalizarmos, precisamos falar sobre as estatísticas. Os números não deixam mentir. O Goiás é um clube gigantesco, de muita história, títulos e jogadores inesquecíveis. O nosso clube, torcida, estrutura e a cidade não são de segunda divisão. O Goiás sempre esteve entre os melhores clubes do futebol brasileiro e já disputou 40 vezes a elite do futebol nacional, contra apenas 9 da segundona, sendo 5 delas de 2011 para cá. Vale ressaltar que o Goiás também nunca disputou a terceira divisão, como alguns clubes que se dizem o maior do Centro-Oeste. Mas enfim, não tem como negar que estamos em decadência na última década. Mas precisamos reagir urgentemente e recuperar o antigo Goiás de tantas vitórias no Serra Dourada, jogando a Série A. Para isso, precisamos do apoio do torcedor nessa reta final, dos jogadores que entram em campo com dedicação, assim como fazendo nos últimos jogos, da diretoria para dar o apoio necessário e também, sem dúvidas, uma premiação equivalente ao que o Verdão poderia fazer nessas duas próximas temporadas disputando a Série A. Bom, esse foi o nosso tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos meus argumentos. Você acha que é algo válido ou que eu estou pensando um pouco demais? E enfim, deixe aqui sua opinião, e temas também para os próximos vídeos. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme. E até a próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos.